gente! Estamos começando o MartaCast, um programa dedicado aos esportes femininos. Como destaque de hoje, nós temos Cruzeiro quebra tabu e vence Corinthians pela segunda vez na história do futebol feminino. Itabirito avança para a terceira fase da Copa do Brasil pela primeira vez em sua história. E Brasil anuncia convocadas para a Liga das Nações de Vôlei. Fica com a gente que vamos falar dessas e outras notícias das mulheres no esporte agora. Esse episódio está sendo gravado na terça-feira, dia 19 de maio, e vai ser apresentado por mim, Soraya Carvalho, estudante de jornalismo do 5º período e bolsista do Coletivo Marta. E hoje eu estou aqui com os meus colegas de curso, eu vou pedir para vocês se apresentarem, por favor. Meu nome é Isabela Fernandes, eu sou estudante do 6º período de jornalismo aqui na UFMG. Meu nome é Nicolas Arruda, eu sou estudante do 3º período de jornalismo aqui na UFMG e sou voluntário no Marta. E a semana começou agitada no Brasileirão Feminino, né, gente? O Cruzeiro, inclusive, fez uma façanha nessa segunda, né, Isa? Quebrou a invencibilidade de quase 2 meses do líder Corinthians. Conta pra gente do jogo. Pois é, como você já falou na chamada, né, o Cruzeiro venceu o Corinthians pela segunda vez na história do futebol feminino, então foi, assim, um resultado histórico, realmente. Esse jogo foi na segunda-feira, ontem, dia 18 de maio, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. A primeira vez, né, que o Cruzeiro tinha vencido o Corinthians tinha sido em 2024, também pelo Campeonato Brasileiro, e o Cruzeiro goleou o Corinthians nessa oportunidade. Esse jogo foi 7-2, e aí depois de 2 anos o Cruzeiro conseguiu de novo vencer o Corinthians. Falando um pouco do jogo, o Cruzeiro abriu o placar logo aos 4 minutos de jogo, quando a atacante Letícia aproveitou falha da goleira Thaís Ferreira e marcou para o time mineiro. E aí, aos 22 minutos, quando a Pribac cobrou escanteio, a Paloma Maciel cabeceou para fazer 2-0 logo no começo, até na metade do primeiro tempo. E aí, logo 2 minutos depois, aos 24 minutos, o Corinthians reagiu com a Andressa Alves e o jogo foi para o intervalo com 2-1 no placar. Na volta para o segundo tempo, as Bravas assumiram o controle das ações e tiveram mais oportunidades. Tanto que a Jaqueline, que já tinha acertado a trave no primeiro tempo, recebeu uma bola na área e empatou o jogo 2-2. E aí, quando o jogo estava 2-2, o Cruzeiro teve muitas chances mesmo. Só a Bianca Brasil, ela desperdiçou 3 oportunidades assim, muito claras. Na primeira, ela tentou assim, mirar no ângulo e acabou chutando para fora. Na outra, ela chutou meio fraco e a goleira conseguiu defender. E na última, que foi a mais clara de todas, ela entrou na área com condição de finalizar e chutou por cima do gol. Eu não consegui ver direito se a goleira conseguiu defender com a ponta do dedo, mas assim, foi muito clara. Ela fica revoltada na hora. Mas o Cruzeiro empilhou chances, mas não conseguia fazer o terceiro gol. Até que em uma jogada construída pela Ravena, a Pribac recebe a bola de fora da área e acerta um chute muito lindo e marca um golaço para dar a vitória para o Cruzeiro. E a Pribac chorou muito depois do gol, né? Ela dedicou pro irmão dela, Felipe Celal, que é um ex-ator de Malhação, que faleceu em outubro do ano passado. Exato, ela ficou muito emocionada depois do gol. Ela apontou para uma tatuagem que ela tem no braço, que é uma imagenzinha de uma menina e de um menino, em homenagem ao irmão. E ficou muito emocionada porque foi o primeiro gol que ela marcou depois desse acontecimento, né, na vida dela. Então, gol importante, resultado histórico para o Cruzeiro, que também encerrou uma sequência de 7 jogos de invencibilidade do Corinthians, mas o Corinthians ainda é líder do torneio com 25 pontos e o Cruzeiro está na 6ª posição com 20. Os próximos jogos das duas equipes são: o Cruzeiro enfrenta o Vitória no Barradão, dia 24 de maio, às 15 horas, e o Corinthians joga contra o Misto na segunda-feira, dia 25 de maio, às 9 horas da noite. E o Atlético, Isabela? Como é que foi a rodada pro Galo? Pois é, o Atlético também venceu, né? Cruzeiro e Atlético conseguiram vencer, mas foi num clássico contra o América. O Atlético ganhou pela 11ª também rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. As Vingadoras bateram as Espartanas por 2-0 na Arena Gregorão, em Contagem. O Galo se mostrou dominante desde o início da partida e logo aos 11 minutos do primeiro tempo, o time abriu o placar com o atacante Pimenta, que é ex-América, então foi lei do ex. Ela aproveitou uma falha da goleira Taluane e marcou seu 5º gol na temporada. Ela, inclusive, é artilheira do Atlético, com 5 gols. Ainda na primeira etapa, aos 37 minutos, as Vingadoras ampliaram o placar. Em uma troca de passes dentro da área do América, a bola sobrou para a atacante Thalita, que não desperdiçou, chutou forte no canto da goleira adversária e aumentou a vantagem alvinegra no clássico. Na segunda etapa, as Vingadoras seguraram a vantagem construída no primeiro tempo e o América até teve chances com a Dei Silva, que perdeu 2 oportunidades, chutando para fora, mas o América não conseguiu marcar e o Galo acabou ficando com os 3 pontos. Com essa vitória, o time alvinegro foi aos 12 pontos, mas permaneceu na 13ª posição da tabela, não subiu e nem desceu. O Santos, que é o 12º colocado, soma 14 pontos, então ainda tem ali uma diferença para conseguir alcançar essa 12ª posição.
Depois da pausa para a FIFA Series, né, que foi entre março e abril ali, a equipe da Fabi Guedes perdeu apenas uma partida, que foi contra o Palmeiras, que é o vice-líder do campeonato. Teve 2 vitórias, 2 empates, então o Atlético vem numa sequência de melhora em relação ao começo do ano. Então esse foi um resultado importante para o Atlético. Já o América segue na zona de rebaixamento, mas as espartanas somam 3 pontos e ocupam o 17º lugar da tabela. As 2 equipes voltam a campo nesse domingo, dia 24 de maio, pela 12ª rodada do Brasileiro Feminino. O América tem pela frente o Botafogo, às 4 horas, no Newton Santos, no Rio de Janeiro, e o Atlético enfrenta a Ferroviária, às 6 horas, na Arena do Jacaré. E agora, trocando de competição, vamos falar de Copa do Brasil. O Itabirito avançou para a 3ª fase da Copa do Brasil pela primeira vez na história do clube. Nicolas, conta esse feito pra gente. Gonçalo, o Itabirito venceu o Ceará por 2-0 na quarta-feira, dia 13, e avançou pela primeira vez para a 3ª fase. No ano passado, o Itabirito alcançou a 2ª fase, mas caiu para o 3B. Esse ano, o Itabirito fez diferente, venceu o Ceará por 2-0 e garantiu sua classificação, que é um feito histórico, um feito muito grande para um clube que é muito novo. É um clube que abriu suas portas em 2023, começou a atividades profissionais em 2024, então é realmente uma escalada muito bonita do Itabirito. O jogo, que foi na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, foi decidido totalmente no segundo tempo com gols de Bruna Vitória e Vânia. Na primeira etapa, a equipe mineira controlou bastante a posse de bola e criou bastante oportunidades, mas não conseguiu concretizar nenhuma chance decentemente. Na segunda etapa, o cenário continuou igual, o Itabirito continuando sempre numa pressão maior, sempre perto do gol, mas só foi conseguir realmente marcar o seu gol aos 61 minutos, quando a Bruna Vitória aproveitou uma bola realmente de sobra, de fora da área, arriscou um chute e marcou um golaço. Depois, o Ceará tentou esboçar uma reação, mas teve muita dificuldade. Para dar um pouco de noção, no final do jogo, o Ceará teve 5 finalizações, no total. O Itabirito, em contrapartida, teve 20. Nossa. É muita diferença de finalização, o Ceará realmente tem muita dificuldade. A gente já tinha comentado na outra vez que o Itabirito venceu o Ceará na primeira rodada, então já era um jogo que o Itabirito conhecia o adversário, já sabia o que fazer e o que não fazer, mas parece que essa diferença de jogo aumentou bastante agora na Copa do Brasil. Depois, aos 86 minutos, para concretizar totalmente a vaga, a Vânia aproveitou de um desvio na zagueira do Ceará e ampliou o placar. No final, o Itabirito conseguiu sua classificação e vai enfrentar o Sport, que foi adversário também agora no final de semana pelo Brasileirão A2. Vai enfrentar o Sport em data que não está definida totalmente, mas a data base é dia 27 deste mês. O Sport eliminou o Criciúma, agora na segunda fase, por 3-0 na Ilha do Retiro. Tem tudo para ser um jogo bem interessante. Ansiosos aqui. Ansiosos para ver. E torcendo bastante para o Itabirito conseguir também fazer mais história de novo e passar essa 3ª fase também. E agora, para fechar esse primeiro bloco, nós vamos passar por um giro das outras notícias de futebol que estão publicadas no revistamarta.com. Pelo Brasileirão A2, o Itabirito venceu o Sport por 1-0 no estádio José Dionísio do Carmo, em Goiânia, Pernambuco. A partida da 9ª rodada do campeonato foi decidida nos momentos finais com um gol de Bruna Vitória. O destaque negativo é que o jogo não teve transmissão. Com o resultado, a equipe mineira se manteve na 3ª colocação com 22 pontos, atrás do Minas Brasília, pelo saldo de gols. O Flamengo levou a melhor no clássico contra o Fluminense pela 11ª rodada do Brasileirão Feminino. Em duelo disputado no estádio Luso Brasileiro, o rubro-negro venceu por 1-0 com um gol de cabeça de Cristiane, grande destaque da partida. Com o resultado, o Flamengo chegou aos 19 pontos e entrou na zona de classificação para o mata-mata da competição, enquanto o Fluminense perdeu a chance de se aproximar do G8 do Brasileirão Feminino. O Vasco venceu o Rio Negro pelo placar de 4-2 neste sábado, dia 16, no estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. O jogo foi válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A2. Com o resultado, as meninas da Colina seguem 100% de aproveitamento no campeonato. A gente volta daqui a pouco com mais notícias do vôlei. Até já! E a gente está de volta com o segundo bloco do MartaCast. E neste bloco nós vamos falar sobre vôlei. Antes eu vou pedir para as meninas se apresentarem. Oi, eu sou a Keila Guedes, estudante do 4º período de jornalismo e bolsista aqui no Coletivo Marta. Sou a Vivian Martinho, estudante do 3º período de jornalismo e voluntária no Coletivo Marta. É isso, na semana passada nós estávamos carentes de notícias sobre o vôlei. Nessa, felizmente, a carência acabou. Keila, o Brasil anunciou as convocadas para a Liga
das Nações de Vôlei. Fala pra gente quais foram as jogadoras. Isso mesmo, Sol. A seleção brasileira já tem o próximo compromisso marcado, que é a disputa da VNL, a Liga das Nações. O torneio é dividido em etapas classificatórias semanais e o Brasil será um dos países a sediar a primeira semana da competição, com jogos entre os dias 3 e 7 de junho no ginásio Wilson Nelson, em Brasília. Neste período, Brasília receberá um dos grupos, que contará com a Bulgária, Países Baixos, República Dominicana, Turquia e a atual campeã Itália. Cada seleção disputa 12 partidas ao longo de 3 semanas, enfrentando adversários diferentes em sedes distintas a cada etapa. Ao final desta fase, os 7 melhores colocados na classificação geral, além da China, que é o país sede das finais, avançam à fase eliminatória, que é disputada em formato de quartas de final, semifinal e final. As atletas convocadas pelo técnico José Roberto Guimarães foram as centrais Giana, do SESI Bauru, a Júlia Cudes, que atuará na Liga Italiana na próxima temporada, a Lorena, do Sesc Flamengo, e a Luzia, que é o novo reforço do Gerdau Minas. Entre as levantadoras foram chamadas a Macris, do Praia Clube, e a Roberta, que atua no vôlei turco. Já na posição de líbero, a Marcele, que jogará no Osasco na próxima temporada, a Naemi, do Gerdau Minas, e a Natinha, do Praia Clube. As opostas Kise, que atua na Superliga Russa, e a Tainara, do Sesc Flamengo, também foram chamadas. Entre as ponteiras estão a Gabi, que atua na Liga Italiana, e a Júlia Bergman, que atuará na Itália na próxima temporada. E para fechar, as ponteiras barra opostas, assim que o José usa, a Ana Cristina, que joga na Liga Turca, ela finalmente voltou, a Helena, que disputará a Liga Estadunidense na próxima temporada, ela é ex-Flamengo, e a Rosa Maria, que é atleta do vôlei japonês, elas foram chamadas para a preparação. E o Zé também confirmou a lista de 30 inscritas para a VNL, embora nem todas participarão dos treinos e da competição. Agora falando sobre os ingressos, eles variam de R$ 18 a R$ 140, dependendo da data escolhida e do setor do ginásio. Já para quem optar por acompanhar de casa os jogos, as partidas terão transmissão no Sport TV, a TV fechada, na Globo, em jogos selecionados, e pela VBTV, que é a plataforma de streaming da Federação Internacional de Voleibol. E o que você achou da convocação, Keila? Olha, eu gostei, eu achei que ele repetiu bastante, mas eu acho que é bacana ele repetir, porque é uma constância, não dá pra ficar trocando de jogador a cada VNL. Eu gostei muito dele ter chamado a Gabi, que já estava meio óbvio que ele ia chamar a Gabi, a Rosa Maria, que elas são nomes veteranos, então assim, não é novidade que elas estão, e elas, querendo ou não, trazem essa responsabilidade assim pro time, trazem essa confiança. Eu gostei muito dele também ter chamado a Naemi e a Natinha, as líberos que estavam na final da Superliga desse ano, que a gente comentou nos episódios anteriores. Então, sim, eu achei que ele fez uma boa convocação. E eu espero que esse ano o Brasil seja campeão da VNL, porque, gente, complicado, tá? Bate na trave, né? Complicado. E além da convocação das jogadoras, o José Roberto Guimarães também convidou a campeã olímpica Fofão para integrar a comissão técnica da seleção feminina. Como é que foi isso, Vivian? Então, a Fofão, que venceu Pequim em 2008, o primeiro ouro do Brasil no vôlei feminino, e também bronze em Atlanta em 1996 e em Sydney nos anos 2000, ela volta para a seleção brasileira de vôlei feminino como auxiliar técnica dessa vez. Na última sexta-feira, dia 15, o José Roberto Guimarães, o técnico, convidou a Fofão para ocupar esse cargo, pensando já na disputa das Ligas das Nações agora no meio do ano. É a primeira vez que ela volta para a seleção principal para ocupar um cargo na comissão técnica. Ela já tinha sido técnica da seleção sub-17, sendo a primeira mulher, inclusive, a treinar uma seleção de base e seleções brasileiras de vôlei no geral. E ela também foi coordenadora das seleções de base nos anos de 2021, 23 e 24. A Fofão declarou que ela ficou surpresa com o convite do Zé Roberto e muito feliz pela confiança do técnico no trabalho dela e que está muito motivada com um novo desafio e com as expectativas de conseguir ajudar essas atletas com a nova experiência na Liga das Nações. Agora voltando para o vôlei de clubes, a Júlia Cudes foi anunciada pelo Novara da Itália. Conta pra gente. Então, Sol, já vinha essa notícia da Júlia Cudes desde o meio do ano que ela ia deixar o Gerdau Minas, onde ela fez base, onde ela jogou toda a sua carreira do profissional. E ainda não sabia ao certo qual clube, sabia que ia ser provavelmente um clube italiano, mas ainda não tinha certo, e agora foi anunciado que é o Novara. Um clube que já vem muito de novos nomes, o vôlei italiano sempre muito forte, né? O Novara já tem uma Champions League e 3 conquistas da Copa da Itália, então é um bom time, é um bom lugar para a Júlia estar. A Júlia tem 23 anos e nessa última temporada de 2025-2026 ela teve 97 bloqueios, sendo a melhor bloqueadora da Superliga Feminina de Vôlei. E
além de estrear na Europa, ela atua pela seleção brasileira, como a gente comentou, ela foi convocada, então antes de partir para esse novo clube, ela vai jogar na Liga das Nações. E ela disse que é muito legal saber que nesses 10 anos de história pelo Minas, ela deixou um pouquinho na história dela no clube e que vai sentir um pouco de falta aí de casa, né? O clube em si vai sentir falta dela também. O Minas teve uma grande perca Sim. com a saída dela, mas fico feliz por ela que ela tenha sucesso na Itália. E agora, para fechar o bloco, nós vamos passar por um giro de outras notícias do vôlei que estão publicadas no revistamarta.com. A Confederação Brasileira de Voleibol divulgou a lista final das 18 atletas convocadas para a Seleção Brasileira B feminina, que disputará a Copa Sul-Americana entre os dias 22 e 26 de julho, em Lima, no Peru. A equipe será comandada por Vagão, auxiliar técnico de José Roberto Guimarães, na seleção principal, e se apresentará no Centro de Desenvolvimento de Voleibol em Saquarema no dia 8 de junho. A convocação reúne atletas que se destacaram na última temporada, especialmente na Superliga Feminina, além de nomes que já circulam entre as listas monitoradas pela comissão técnica principal. As brasileiras Verena e Tainara conquistaram o título do Finals do Circuito Sul-Americano de Vôlei de Praia neste domingo, dia 17, em Iquique, no Chile. Com a vitória por 2-0 na decisão, a dupla confirmou o favoritismo e garantiu o Brasil no lugar mais alto do pódio como líder isolado do ranking feminino, somando 1.865 pontos, seguido por Paraguai, com 1.664, e a Argentina, com 1.376. A conquista no Chile garantiu ao Brasil a vaga para os Jogos Pan-Americanos de Lima em 2027. No próximo bloco do MartaCast, nós vamos falar sobre tênis. Fique com a gente. E a gente está de volta com o terceiro bloco do MartaCast. Nesse bloco nós vamos falar um pouquinho de tênis. Antes, eu vou pedir para a Ingrid se apresentar, por favor. Oi, gente, eu sou a Ingrid Mencil, estudante do 6º período de jornalismo aqui no UFMG e voluntária no Coletivo Marta. Vamos começar o bloco com uma notícia não muito agradável. De novo, nós começamos com uma notícia não muito agradável. A Bia Haddad perdeu na estreia do quali de Estraburgo e deixará o top 100. A coisa tá complicada, hein, Ingrid? Tá bastante complicada. A Bia, ela foi derrotada pela número 73 do mundo, a chinesa Zhang Shuai, de 37 anos, por 2-0, com parciais de 6-4 e 6-2. O jogo foi no último sábado, dia 16, e foi a estreia dela no quali do Aberto de Estrasburgo. A Bia, ela entrou mal na partida e ela viu a Zhang se sobressair e controlar todo o jogo no saibro francês. Ela vai perder 195 pontos no ranking, que foram conquistados na edição passada do Aberto de Estrasburgo, que ela chegou na semifinal, ela estava defendendo esses pontos, vai perder, e com isso ela deve cair 20 posições no ranking e vai sair do top 100 da WTA. A última vez que ela esteve fora do ranking das 100 melhores tenistas do mundo foi em 2021. De lá pra cá, nesse período, a Bia alcançou o top 10 2 vezes, em junho de 2023 e em outubro de 2024. E agora ela vai para um próximo confronto, o aguardado Roland Garros, que é o segundo Grand Slam do ano, com início programado para domingo, dia 24 de maio. Além de jogar a chave principal de simples, a Bia também vai jogar a chave de duplas femininas com a russa Lyudmila Samsonova. A Bia, ela vem de uma temporada abaixo, né? Ela soma 4 derrotas seguidas e nesse ano de 2026 ela tem apenas 4 vitórias, uma em quali e 3 em chave principal e 15 derrotas. São números bem diferentes, assim, do que a gente espera, do nível de tenista que é a Bia e também do que a gente já viu ela fazendo. E a partida também, ela marca a 9ª partida com o novo técnico dela, o espanhol Carlos Martínez Comé. E essa parceria ela ainda está em fase de teste até o Wimbledon e tem esses números de 3 vitórias e 6 derrotas. Eu acho que vai fazer bem pra Bia ir pras duplas. É uma coisa que a gente já tinha conversado, né? É uma coisa que ajuda, porque te coloca ali em outro ritmo de jogo, te ajuda a voltar no auge dela. Mas é um pouco preocupante a Bia sair desse top 100, né? A gente vê só a Bia em queda, a gente não vê ela subir mais.
Sim, é um nível bem abaixo que a gente vem vendo desde 2025, né? Sim. A Bia em uma queda constante no ranking, e também perdendo jogos que, teoricamente, seriam jogos fáceis, jogos com tenistas de nível abaixo dela. E de um ano pro outro, ela chegar na semi e no ano seguinte ter que disputar o quali é um pouco complicado pra Bia. E com certeza isso afeta o mental dela. E eu que sou muito leiga em tênis, mas eu vejo que os torneios WTA 125 são bem mais com as atletas que estão mais para baixo do ranking, né? E ela vem perdendo ali também. Então acho que Vem. isso dá uma pancada tão grande no ego da pessoa como atleta, Sim. porque ela tá em queda e aí ela vai para um torneio que é abaixo do que, né, se espera que ela disputa e ela ainda perde. Então ela tá numa fase muito complicada. É difícil, porque normalmente as tenistas fazem isso mesmo. Elas abaixam um pouco o nível pra voltar, que são jogos que teoricamente elas teriam mais confiança pra ganhar, um pouco mais tranquilas, sem muito esforço, testar coisas novas. E daí a Bia vem perdendo em 125 Ela tendo muito e esforço. qualis, e se esforçando. Então é difícil pra ela também de ver isso acontecer, né? Ela foi uma tenista que chegou em semifinal de Grand Slam. Mas acho que agora que ela vai voltar para as duplas, acho bacana porque uma das coisas que eu venho reparando nos jogos da Bia é que ela não volta depois que ela perde algum set, né? Sim. E aí ela cai de uma vez. E com outra pessoa, talvez dê aquele ânimo, né? Que ela consiga voltar e retomar ali o jogo, que não perca a cabeça. Porque as entrevistas pós-jogos dela, ela sempre fala que ela perde pro emocional, que ela perde pro psicológico. Sim. E é no saibro, né? A Bia sempre foi uma boa tenista de saibro. A gente esperava um pouquinho mais dela nessa temporada de saibro. Talvez usar justamente esse espaço mais confortável dela nesse tipo de quadra. Mas vamos ver como que vai ser as duplas com a Samsonova, que também é uma tenista que acho que pode dar uma boa ajudada na Bia. E ver o que vai acontecer nesse Grand Slam antes da temporada de grama. E se a Bia não se deu bem na estreia, a mesma coisa não aconteceu com a outra brasileira. Isso porque a Luísa Stefani e a Gabriela Dabrowski estrearam com vitória no WTA 500 de Estrasburgo. Detalhe o jogo pra gente, Vivian? Então, é o último torneio, né, antes de Roland Garros. A gente tinha comentado na semana passada que a gente esperava que a Luísa fosse direto pro Grand Slam, mas ela preferiu ir defender o título que ela tinha em Estrasburgo no ano passado com a húngara Timea Babos. Elas conseguiram aí a primeira vitória no saibro, né? Elas tinham ficado fora do Master 1000 de Madrid por conta do incômodo no pé da Luísa, que já vinha desde Doha, quando elas venceram o título. E no WTA 1000 de Roma, elas tinham perdido na estreia, e a gente viu ali que tava tudo certo, que era ali a recuperação, essa transição de quadradura para quadra de saibro é um pouco pesada. A Luísa venceu com a Gabriela Dabrowski, a russa Oskana Selekneteva, e a croata Antônia Ruzic por 6-2, 3-6 e 10-6 no match tie-break na última segunda de 18, e conseguiram avançar para as quartas de final na competição disputada no saibro francês. Elas são a cabeça de chave número 1 e elas estão buscando justamente esse ritmo de jogo para chegar bem em Roland Garros. Eu vi que elas começaram muito bem a partida, elas conseguiram fechar 6-2 em menos de meia hora, foram 28 minutos, mas como sempre, a gente sempre vê elas oscilando. Perderam o segundo set por 6-3, mas no match tie-break elas já conseguiram uma consistência muito melhor e conseguiram fechar a partida conseguiram a vantagem logo nos primeiros serviços para fechar a partida em 10-6 no match tie-break, que substitui o terceiro set nos jogos de dupla, né? A Luísa, ela tá no número 9 do ranking atual, e ela defende justamente o título, mas a gente vê muito mais ela testando como que ela tá fisicamente, eu acho, do que realmente buscando segurar esse título que veio com a Timea. Acho que a chave de Roland Garros vai dizer muito mais pra gente o quão longe elas vão conseguir chegar. A Luísa e a Gabi não são tenistas de saibro, a gente nunca viu resultados assim excepcionais delas no saibro, elas são tenistas de quadra dura. Mas eu acho que elas podem surpreender. Eu acho que pode rolar aí uma espécie de zebra com as duas. Não digo zebra porque elas são a 3 do Race to Finals. Mas a gente já não tem expectativas altas pro saibro delas. Mas eu acho que pode acontecer uma coisa muito boa aí com elas. Eu acho que elas vêm de uma temporada muito boa. As duas sempre jogaram muito bem juntas, não tem muito o que falar. O último Roland Garros que elas jogaram não foi tão bem,
mas eu acho que a gente vinha de um cenário que a Luísa estava voltando do LCA. Então, acho que a gente já não podia ter esperado muito daquela mini temporada, né, que a Luísa e a Gabi fizeram em 2023, mas eu acho que dá certo. Eu acho que é uma dupla boa, eu acho que elas são bem consistentes, elas se complementam muito bem. E agora elas esperam na quarta de final a Lyudmila Kichenok e a Zizari Kravacek na quinta-feira, dia 21, não antes das 6h30 da manhã, no horário de Brasília, que é um horário meio complicado, mas pode ser que atrase um pouco o jogo. O tênis normalmente funciona nesse cenário de não antes, então vai depender das partidas anteriores. E além disso, a gente tem a ótima notícia que a Luísa e a Bia foram confirmadas na chave do WTA 250 de São Paulo, que vai para a sua segunda edição, entre os dias 8 e 14 de setembro de 2026. E a Luísa deve vir com a Gabi Dabrowski, assim como veio com a Timea Babos. Mas eu acho que vai fazer bem para as duas jogar em casa. Eu acho que as duas vêm passando por questões muito difíceis aí nas carreiras, nas respectivas carreiras. Mas eu acho que vai fazer muito bem para elas. As duas são da cidade de São Paulo. A gente viu ano passado elas muito bem. Aqui a Bia acabou caindo cedo, a Luísa teve o título. Mas é esperar para ver. Eu acho que vai ser muito legal também ver elas aqui um pouco mais no Brasil. Além da Billie Jean King Cup, que em novembro vai ser no Brasil também. E a gente espera a convocação delas, a depender, né, de como elas vão estar na época. Eu tenho uma outra pergunta. Pode fazer, Sol. No tênis de mesa, quando você ganha um torneio, a pontuação vai para dupla. No tênis, a pontuação é individual? Vai para atleta? Então, no ranking da WTA oficial, a gente funciona pelos jogadores individuais mesmo. Então, a Luísa é 9 do ranking sozinha. Mas a gente tem o ranking do Race to Finals, que é a corrida para o Finals, que é dos melhores da temporada, e daí sim são pelas duplas. Elas se classificam pelas duplas. Então, mesmo se a Luísa jogasse com outra tenista e vencesse, os pontos não iriam para ela no Race to Finals, porque ela precisaria jogar com a Gabi, que já tem uma pontuação mais alta, porque elas já venceram torneios, já chegaram longe em torneios, elas já têm um acúmulo aí de pontos bem legal, mas não entraria, mesmo a Luísa ganhando com outra dupla ou a Gabi jogando com outra dupla. Entendi. Então, elas pro Race to Finals são elas juntas. Pro ranking individual de duplas, aí é o desempenho delas mesmo, independente de quem for a parceria. Entendi. Obrigada. E agora, fazendo uma viagem de Estrasburgo para Roma, a Elina Svitolina bateu a Coco Gauff e é tricampeã do WTA 1000 de Roma. Conta pra gente a vitória da ucraniana, Ingrid. É isso, a Elina Svitolina, ela já havia conquistado o WTA 1000 de Roma em 2017 e 2018, e ela se sagrou tricampeã do torneio no último sábado, dia 16. Ela venceu a estadunidense Coco Gauff por 2-1, com parciais de 6-4, 6-7 com 3-7 no tie-break e 6-2 em 2 horas e 41 minutos de partida. Foi uma partida longa. Esse é o 20º título da Svitolina na carreira e a 5ª conquista dela em nível WTA 1000. Na campanha para o título, ela superou um recorde que era da Serena Williams. Ela é a tenista mais velha a derrotar 3 tenistas do top 5 no mesmo torneio. Durante essa campanha, ela conseguiu derrotar a Elena Rybakina, número 2 do mundo, nas quartas de final. Na semi, ela bateu a polonesa Iga Swiatek, terceira colocada do ranking. E na final, ela venceu a Coco Gauff, como eu já falei, a número 4 do ranking mundial da WTA. A decisão ela começou muito melhor para Gauff, que impôs um ritmo de jogo logo no início, conseguiu quebras de serviço, logo no game de abertura, mas a Svitolina ela reagiu e devolveu a quebra, empatou a parcial em 2-2, e nisso a Gauff ela deu uma caída, teve mais erros, e a Svitolina, a ucraniana, conseguiu fechar o primeiro set por 6-4. Depois da 4ª dupla falta da Coco Gauff, o segundo set do jogo ele já foi um set mais equilibrado. Elas sustentaram os saques, então foi um set sem quebras. E a definição veio só no tie-break, quando a Gauff conseguiu elevar o ritmo desse jogo e dominou todas as trocas para fechar 7-3 e empatar a partida. No terceiro set, a Svitolina já voltou bem melhor, ela impôs o ritmo desde o começo, e essa foi a parcial mais rápida da partida.
A ucraniana conseguiu 2 quebras de serviço no 5º e no 7º games. Ela acabou desperdiçando 2 match points na hora que ela estava sacando para a vitória, mas na terceira oportunidade ela garantiu o título do saibro com um voleio na rede, e esse resultado faz a Svitolina subir 3 posições no ranking mundial e agora ela ocupa a 7ª colocação. Inclusive, a partida ela soma um histórico muito favorável para a Svitolina contra a Gauff. Nessa temporada ela venceu todos os confrontos. Além desse WTA 1000 de Roma, ela também superou a Coco Gauff nas quartas de final do Australian Open e na semifinal de Dubai. A Svitolina, ela tem anos que ela não sai do top 15, né? Uhum. Ela já é uma tenista que a gente pode esperar muito, apesar dela ser uma tenista um pouco mais longeva, vamos chamar assim. Ela já teve, né, os títulos de Roma em 2017 e em 2018, que já são aí 8, 9 anos. E eu acho que a Coco Gauff, ela pena muito no saque. Eu acho que se ela não tivesse tanta dupla falta nessa partida, ela talvez teria uma chance maior, mas ela também não entrega. Mesmo atrás na parcial, mesmo sofrendo ali um pouco, ela não entrega a partida, que é uma coisa que a gente vê acontecendo com alguns tenistas. Eu acho que foi um bom jogo, foi um jogo bem longo, a gente viu, né, quase 3 horas. Mas não foi um jogo, assim, empurrado. Eu acho que foi um jogo bem trocado, bem equilibrado. A Svitolina, ela é mais constante. Eu acho que um pouco que pegou foi isso. A Coco Gauff é muito nova, né? Ela ganhou o primeiro Grand Slam muito nova. Então a gente tem essa impressão que ela é um pouco mais velha, mas não, ela ainda é muito nova. E eu acho que ela vem forte para os próximos anos. Por enquanto, a Svitolina, claro, ela vai ter um pouco mais de favoritismo. Por ter essa mentalidade um pouco mais forte, por já estar mais acostumado com a pressão, mas eu acho que a Coco Gauff é um dos principais nomes aí, porque a gente pode ver no circuito da WTA nos próximos anos também. E nas duplas femininas, Vivian, quem venceu? Então, a Mirra Andreeva e a Diana Schneider finalmente conseguiram seu título em 2026. Elas perderam, né, a final de Madrid para a Taylor Townsend e a Katerina Siniakova, que são aí o grande nome das duplas atualmente. E a Mirra Andreeva e a Schneider, elas tinham ganhado prata nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Então a gente via ali que já era uma dupla que a gente poderia esperar bastante. 2 tenistas bem novas, a Mirra tem 19 anos, recém-completados. E para conquistar o seu 3º título juntas, elas venceram a Cristina Bucsa e a Nicole Melichar-Martinez na final de Roma, nesse último fim de semana. E foi em 7 diretos, em 6-3, 6-3, sem dar muita chance para a dupla adversária. Elas conseguiram quebrar o primeiro serviço já no primeiro set, conseguiram abrir 3-0, viram a dupla adversária empatar, mas em seguida já fizeram mais 3 games seguidos com mais quebra e fecharam em 6-3. E no segundo set, elas conseguiram abrir 2-0 logo no começo, quebraram o primeiro serviço do set, que era adversário, e não perderam a liderança do set em momento nenhum. E elas já estão justamente nesse 3º título. Elas venceram o WTA 500 de Brisbane e o WTA 1000 de Miami em 2025 e conseguiram ir para o Finals de Riad no final do ano passado e ficaram na fase de grupos, mas também tiveram ali um ótimo desempenho para uma dupla bem jovem. E agora, nesse ano, elas tiveram a final no começo de maio, em Madrid. Era um torneio ali que a Mirra já estava um pouco cansada, eu acho, da chave de simples. Mas ela caiu até que um pouco cedo em Roma, então eu acho que deu pra ela concentrar um pouco mais nas duplas. Eu acho que elas jogam muito bem juntas. Eu acho que elas conseguem se entender bastante. Gosto do tênis da Mirra. Acho que precisa, claro, amadurecer um pouco. Principalmente o emocional. Eu acho que ela se perde muito ali quando ela vê que ela perde um pouco o controle da partida. Mas é algo que vem. Eu acho a Mirra também um ótimo nome para os próximos anos, assim como a Coco Gauff, que já tá aí no top 10, né? Então, é uma surpresa, claro. Elas venceram na final a cabeça de chave 7, que não eram... A Bucsa e a Melichar-Martinez não são uma dupla fraca. Mas a gente também não fica tão surpreso, não, porque elas vinham de bons resultados nessa temporada já. Fizeram uma boa final em Madrid, Fizeram, né? Então... Sim. Não, foi um jogo bem disputado. Foi ali nos detalhes contra a Townsend e a Siniakova, que são nomes, assim, que você vê na chave e você fala, tá bom, vai ser jogo pesado. A gente já tinha... A Luísa já tinha sofrido um pouco com elas em outros torneios nesse ano também.
E a gente termina agora o terceiro bloco do MartaCast e voltamos já já para falarmos de surf, basquete e natação. E nós estamos de volta para o quarto e último bloco do programa dessa semana e agora nós vamos falar sobre surf, basquete e natação. Antes eu vou pedir para os meus colegas se apresentarem, então, por favor. Ei, gente, eu sou Vitor Marques, estudante do 5º período de jornalismo e voluntário aqui no Coletivo Marta. Oi, gente, meu nome é Amanda Camargo, sou estudante do 5º período e voluntário aqui no Coletivo Marta. Oi, eu sou Hugo Rezende, estudante do 6º período de jornalismo e sou voluntário aqui no Coletivo Marta. E a liderança na WSL durou bem pouco, né? A nossa Luana Silva caiu cedo em Raglan e perdeu a liderança do ranking mundial. Vitor, conta pra gente como foi a competição na Nova Zelândia? A competição foi com polêmica. O circuito mundial chegou em Raglan, na Nova Zelândia, para a disputa da 4ª etapa da temporada e pela primeira vez na história, o Brasil teria uma representante liderando o ranking feminino e usando a lycra amarela durante a competição. No último sábado, dia 15 de maio, nas ondas de Manu Bay, Luana Silva enfrentou a bicampeã mundial Tyler Wright na terceira bateria das oitavas de final. Com ventos fortes e ondas pequenas, a brasileira conseguiu se adaptar às condições adversas do mar e fez 6 pontos na primeira onda. A australiana respondeu com uma boa onda de 4,50. Só que faltando 20 minutos para o fim da bateria, os juízes tomaram uma decisão controversa que mudou o rumo do confronto. Com a prioridade da bateria, a Tyler remou em uma onda impedindo Luana de pegar a mesma onda, mas não conseguiu entrar. Pela regra, a vantagem da escolha deveria passar para Luana Silva e, inicialmente, a prioridade estava com a brasileira, mas os juízes interferiram e decidiram por manter a prioridade com a australiana. Aí dentro da água, Luana criticou a decisão e reclamou abrindo os braços. Após isso, já nos minutos finais, com o mar ainda muito ruim, sem grandes ondas, Tyler usou sua prioridade e virou a bateria com uma nota de 4,50. No final, Luana ainda teve a chance de vencer a bateria, mas acabou caindo. Com a saída no começo do evento, a brasileira perdeu o posto de número 1 do mundo para a havaiana Gabriela Bryan, e a depender do resultado da etapa, pode cair ainda mais posições no ranking. Para finalizar, a WSL finalmente sairá da Oceania e virá para as Américas. A próxima parada do Championship Tour é na praia de Punta Roca, em El Salvador, onde acontecerá a 5ª etapa entre os dias 5 e 15 de junho. Complicado essas decisões de mudar regras assim no meio da competição, no meio da prova. E a WSL já tem um histórico contra os brasileiros, né? De chegar a mudar até o formato da competição para tentar tirar dinastias que o brasileiro vem tendo no masculino. E agora mais uma decisão polêmica contra os brasileiros. Oh, sem condições, viu? E agora vai parecer notícia repetida, galera, mas eu juro que não é. É só o Sampaio Basquete que ganhou de novo. Agora são 14 rodadas de invencibilidade. Hugo, é proibido perder? É proibido perder, né? As maranhenses estão no topo, não querem sair, e é isso, né? Após 14 rodadas, o que corresponde a mais da metade do campeonato, elas não querem perder. Nesta segunda, a equipe jogou contra o Maringá, que ocupa a 8ª posição, está classificada para os playoffs até então, e superou as adversárias por 80-45, né? Não basta só ganhar, tem que ganhar por muito. E aí as equipes se enfrentaram no ginásio do Maringá, no ginásio Arcon, e o Sampaio mais uma vez foi dominante. Logo no começo do jogo, a equipe maranhense impôs seu jogo, abriu dígitos duplos de vantagem logo no começo e foi com vantagem no final do primeiro quarto. A partir do segundo quarto, elas mantiveram a vantagem, essa diferença aumentou, elas foram mais intensas e as líderes foram para o intervalo vencendo com 18 pontos de vantagem. No terceiro quarto, a equipe maranhense voltou controlando as tentativas de reação da equipe paranaense, acertou mais arremessos, correu melhor o contra-ataque, foi muito melhor nos rebotes e garantiu a vitória no último quarto por 80-45. Com esse triunfo, né, como você já falou, o Sampaio Basquete se mantém com 2 vitórias acima do segundo colocado, é a líder e acima do César Araraquara, enquanto Maringá se mantém na zona de classificação em 8º para os playoffs. Tem que falar aqui agora um pouco das jogadoras que foram muito bem, e entre elas a gente teve do Sampaio, né, o destaque que veio do banco, a pivô Monique, que foi eleita MVP da partida, com um duplo-duplo de 11 pontos e 15 rebotes, além de 5 roubos de bola. A gente teve também a cestinha, né, a colombiana Jennifer Munhoz, com 15 pontos, e do lado do Maringá, que perdeu, mas ainda assim tentou lutar, a ala pivô Jennifer Sirtoli se destacou e foi bem com um duplo-duplo de 14 pontos e 11 rebotes. O Sampaio Basquete, importante falar aqui, que ele sempre foi um dos times tradicionais da LBF. Eu tô falando isso porque a gente tá se perguntando por quê? Por que ele não perde? Por que o Sampaio está 14 jogos ganhando? Eu vou falar por quê. Junto com o César Araraquara, o Sampaio Basquete é um dos times mais tradicionais do campeonato. Em 10 anos de projeto, chegou à final 7 vezes e ganhou 3.
E é um recorde muito bom. Isso demonstra realmente a consistência da equipe que está lá disputando e ganhando nos anos 2016, 2019 e 2022. Isso dá para ser justificado também porque eles têm um projeto muito importante que criou bases e criou quadras esportivas para que as crianças lá no Maranhão, e aí foi uma ação conjunta do governo do estado, junto com o Equatorial Maranhão, que é um grupo, que criou essas quadras, criou essas bases para que crianças de diversas quantidade de recursos, diversas faixas etárias, de diversas faixa social, pudesse participar, pudesse integrar o basquete à vida delas. E aí, além disso, teve a questão do Rodrigo Galego, que ele é o técnico desde o ano passado, mas ele entrou no meio do ano. E agora ele teve a oportunidade nesse ano de gerir o time desde o começo e pedir peças para poder agregar o estilo de jogo que ele e que a torcida pediam, que é um time intenso, um time defensivo, um time forte e um time que vai correr o contra-ataque melhor do que todas as outras. E o próximo jogo, quando vai ser, Hugo? Vou falar aqui para vocês. Seguinte, o Sampaio Basquete ele volta a jogar nesta quarta, 2026, dia 20, às 7 da noite, enfrentando o Unimed Campinas. Já o Maringá só retorna às quadras depois de um tempão de descanso. Só 31 de maio, vai descansar 2 semanas e vai enfrentar o Sport. Espero que as meninas continuem, né, nessa onda positiva de vitórias, porque é muito legal vir aqui e falar, gente, o Sampaio Basquete venceu de novo. E agora, para fechar o programa, nós vamos passar por uma notícia muito legal. A nadadora Maria Lenk foi aprovada para o livro dos heróis e heroínas da pátria. Amanda, conta os detalhes. Foi isso mesmo. A trajetória da Maria Lenk ganhou mais um reconhecimento histórico porque na última quarta-feira, dia 13, a Comissão de Esporte do Senado aprovou o projeto de lei que inclui o nome da nadadora no livro dos heróis e heroínas da pátria, uma homenagem que é destinada a personalidades que marcaram a história do Brasil. Como a proposta ela foi aprovada em decisão terminativa, o texto ele não vai precisar passar pelo plenário do Senado. E a iniciativa ela foi apresentada pela presidente da comissão, a senadora Leila Barros, e celebra o legado de uma atleta que revolucionou a natação nacional e abriu caminhos para gerações de mulheres do esporte. Ela, que é nascida em São Paulo em 1915, a Maria Lenk ela entrou para a história ao se tornar a primeira mulher sul-americana a disputar uma edição dos Jogos Olímpicos que aconteceu em Los Angeles em 1932. 4 anos depois, nos Jogos Olímpicos de Berlim, ela voltou a inovar ao executar a recuperação dos braços por fora d'água em uma prova de nado peito, o movimento que mais tarde ele contribuiria diretamente para a criação do nado borboleta, hoje reconhecido como uma modalidade independente nas Olimpíadas. O protagonismo da Maria Lenk também ultrapassou fronteiras, porque em 1939 ela estabeleceu recordes mundiais dos 200 e 400 metros no peito, tornando-se a primeira atleta brasileira a quebrar um marco mundial na natação. O feito dos 200 metros foi ainda mais impressionante, porque o tempo registrado superou o recorde masculino vigente na prova na época. A sua carreira olímpica, no entanto, foi impactada pela eclosão da Segunda Guerra Mundial, que foi responsável pelo cancelamento das edições dos Jogos Olímpicos de 1940 e de 1944. Mesmo após deixar as piscinas de alto rendimento, a Maria Lenk ela permaneceu profundamente ligada ao esporte e à educação física. Ela se tornou uma professora, participou da fundação da Escola de Educação Física e Desportos da atual Universidade Federal do Rio de Janeiro e foi a primeira mulher a dirigir a instituição. O reconhecimento internacional também marcou a sua trajetória, porque em 1988 ela se tornou a primeira brasileira incluída no International Swimming Hall of Fame e décadas depois, em 2022, ela foi oficialmente declarada patrona da natação brasileira. E agora, ao ter seu nome encaminhado para o livro dos heróis e heroínas da pátria, a Maria Lenk ela reafirma o seu lugar como uma das figuras mais importantes da história do esporte brasileiro. Notícia muito legal, né? É muito bom ver atletas mulheres sendo reconhecidas pelo seu legado. E agora, para fechar o programa, nós vamos passar por um giro de outras notícias de modalidades diversas que estão presentes no revistamarta.com. Sara Mourão encerrou sua participação na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica em Portimão, em Portugal, em 20º lugar geral. A ginasta de 16 anos fez sua estreia nas etapas de Copa do Mundo sobre muitas expectativas, já que vem se destacando cada vez mais no esporte. Em 2025, a atleta disputou os Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção, no qual ganhou a medalha de bronze no individual geral. Júlia Takahashi e Guilherme Teodoro são vice-campeões nas duplas mistas da etapa feeder de Lagos do Circuito Mundial de Tênis de Mesa.
A dupla brasileira ficou com o vice-campeonato na terça-feira, dia 19, em Portugal. Na decisão das duplas mistas, os brasileiros foram superados por uma dupla de Taiwan por 3-2. Pela Liga Norte-Americana de Basquete Feminino, a WNBA, o Dallas Wings derrotou o Washington Mystics, garantindo a primeira vitória em casa na temporada. Pela quarta rodada, a equipe venceu por 92-69. O duelo marcou também o encontro entre as duas calouras mais valiosas da temporada, a Lauren Betts, pelo Washington, e a Azzi Fudd, pelo Dallas. E a gente vai terminando o episódio dessa semana por aqui. O MartaCast é produzido pelo Coletivo Marta, grupo de pesquisa em comunicação e culturas esportivas, ligado ao Departamento de Comunicação Social da UFMG. Quer saber mais sobre notícias esportivas de modalidades femininas? Acesse nosso site revistamarta.com ou nos siga no Instagram, @revistamarta. Você pode nos acompanhar também no YouTube e nas plataformas de podcast. E toda quinta-feira, às 10 horas da noite, o MartaCast vai ao ar também na 104,5 FM, Rádio UFMG Educativa, em BH e região metropolitana. Até semana que vem, pessoal!